Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Ya Kunde Dushaya Vara Javala, Ya Shukrahasra Vrita, Ya Meena Varadam Dhamandhitakara, Ya Shveta Padmasana, Ya Brahma Shuta Shankara Pratitihi, Vede Sada Vandita, Samam Patu Saraswati Bhagavati, Bodhi Pradham Sharade, Bodhi Pradham Sharade. Dev? Primeira pergunta é quanto tempo a gente tem? Convinha sairmos às 20h45. O pior dos cenários. E os melhores cenários? Agora? 20h40. Ok, 8 e meia. Não, a cantina. Eu não tenho prazer também, não. Quinta-feira eu tenho mais prazer. Queria falar sobre mudanças. Porque o único constante com o Guruji é esse. Que as coisas mudam sempre. E nós temos circunstâncias, saúde, atitude, personalidade, corpo, tudo muda. E nós temos que saber lidar com isso da melhor maneira possível. E a gente tem que ter certas ferramentas ao nosso dispor. Nós temos essas ferramentas ao nosso dispor, mas temos que saber usar essas ferramentas para lidar com essas mudanças da melhor maneira possível. Porque o maior obstáculo para essas mudanças acontecerem de uma maneira saudável é o apego que a gente tem à situação antes da mudança. O medo de qual vai ser a mudança no futuro, o que vai acontecer. E esse medo e esse apego acabam destruindo o nosso bem-estar. E o bem-estar é uma coisa que abrange tudo. Felicidade, satisfação, etc, etc. A maior ferramenta que nós temos não é sadhana, não é Atma Kriya, não é Japa, não é Puja, não é Bhagavad Gita. É o próprio Guruji. É agarrando nos pés dele, sabendo que se as coisas estão de uma maneira ou outra, ele é o único constante. Porque ele não abandona, ele não larga, mas ele pede pra gente largar. Dele não, tudo o resto. E largar não quer dizer abandonar. Largar é só desapegar. Temos que desapegar de tudo, porque eventualmente tudo vai desapegar de nós. Então, ou a gente faz com uma certa antecedência, a nossa maneira, controlando a situação até um certo ponto, ou a situação faz com a gente e pega a gente de surpresa. E aí, normalmente, é muito mais doloroso, muito mais difícil, e a gente tem que reagir a uma situação que a gente não estava preparado para lidar com essa situação, não é? Então, se a gente se antecipa essas coisas todas, a gente aprende a constantemente trabalhar o desapego, e eu repito, o desapego não quer dizer o abandono. A gente pode continuar com o que for que seja. Tem tantas coisas que a gente pode falar, amizades, cargos, trabalho, casa, dinheiro, whatever. E se a gente continua trabalhando esse desapego sem abandonar, então a gente está sempre pronto para qualquer coisa que a vida tem para jogar na nossa frente, e a vida vai jogar na nossa frente. E se a vida não jogar, o Guruji joga. E às vezes ele gosta de mudar as coisas só por mudar. Não porque a coisa necessariamente precisa mudar naquele momento, mas é bom praticar mudar. Então ele pratica com a gente. E isso é uma coisa que eu entendi muitos anos atrás, quando ele me testou um certo assunto e eu falhei o teste. Ele testou de novo o mesmo teste, eu falhei de novo.
Então faz todo sentido que ele continuou testando a mesma coisa, porque eu estava falhando. Eventualmente eu passei o teste. E eu pensei internamente que agora acabou esse jogo. O teste vai parar porque eu passei o teste. Não, o teste não parou. Ele continuou jogando o mesmo teste na minha frente, mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez. E eu pensando, será que eu passei mesmo? Mas ele próprio confirmou que eu passei. Então por que eu continuo tendo a mesma experiência? Eu perguntei, porque eu tenho o privilégio e a coragem de perguntar às vezes. Então eu perguntei, Guruji, por que você continua jogando o mesmo teste na minha frente quando eu já passei? Ele disse, é bom praticar passar os testes. É bom criar esse hábito de não falhar. Eu disse, sim, concordo. E também, você tem que ver, você poderia ter passado o teste por engano. Como assim? Tem um relógio quebrado, está certo 2 vezes por dia. Não é? Então aquela de tinha que verificar se você realmente entendeu, passou. Que se você passou uma vez e entendeu, você pode passar mais 10 vezes. Você nunca mais vai errar. Se você entendeu de verdade, então você nunca mais vai errar, não é? Então você está perturbado com esse jogo, por quê? Você já passou. Eu posso mandar mais 50 vezes. Não devia te afetar. Eu disse, ok, mas eu fico com a ideia que eu não estou progredindo. Eu disse, não. Isso não é assim. Quando você vai para o ginásio, musculação, o que você faz? Repete, e repete, e repete a mesma coisa. Tem algum progresso muscular? Fazendo uma coisa dessas? Claro que sim. Mais você levanta, mais o músculo cresce. Mas se você não vê esse efeito visual, você vai achar que onde é que está o progresso? Eu estou repetindo a mesma coisa 1000 vezes. Não é? Mas repetição da mesma coisa não quer dizer que outras coisas que estão trabalhando, estão funcionando com esse teste, não estão crescendo e progredindo. Nesse caso, temos outra história que é mais relevante ao nosso caminho, que é quando tem um discípulo de um guru, pede instrução ao guru, ele quer avançar espiritualmente, o guru diz, você tem que pegar nesse balde e vai para o rio, enche o balde de água e me traga de volta. Eu preciso dessa água. Mas o balde que ele dá para o discípulo, cheio de buracos. Então ele vai, enche o balde de água, vai correndo para o guru. Quando ele chega no guru, o balde já está vazio. A água escapou. Ele vira para o guru. Não deu? Ele diz, então vai de novo. Ok? Ele fez isso, repetiu. Por que o guru estava fazendo isso? Porque antes desse filme todo, o discípulo tinha dito para o guru, o que eu preciso fazer no meu caminho espiritual? E o guru tinha dito, leia o Srimad Bhagavatam. E o discípulo leu, disse, já li. E agora? Ele disse, lê de novo. Já li. E agora? Lê de novo. E o discípulo ficou frustrado e perguntou, por que ler a mesma coisa que eu já li? Por que não ler outras coisas? E aí começou esse jogo do balde. No final de umas 10 ou 11 tentativas de trazer água, ele diz para o guru, frustrado de novo, isso aqui não está resultando. Por que você continua me mandando repetir esse mesmo jogo? A água não vai chegar aqui. Esse balde não presta. E ele diz, mas olha para o balde. Ele olhou para o balde e está limpinho. E estava sujo antes. As 10 vezes a água passou pelo balde, o balde está limpinho. Isso. Entendeu? É verdade que é possível que o balde não esteja guardando água dentro. A água está sempre escapando, mas nesse processo está limpando o balde, purificando o balde. Mesma coisa com a tua mente. É verdade que você possivelmente não lembra de tudo que você já leu, todos os satsangs que você já ouviu. Eu acho que a gente pode testar isso agora e isso iria se confirmar. Mas não quer dizer que foram momentos inúteis em que você escutou esses satsangs e leu esses livros, estudou, porque cada vez que essas coisas passam pela tua mente, limpam muita coisa que está lá dentro.
Então, às vezes, o que a gente acha que é o resultado indicado ou o sucesso de um ato, tem nada a ver. Porque o discípulo estava pensando, mas a água não chegou aqui, mas o propósito não era trazer água, mas sim limpar o balde. Guruji, eu não lembro dos versos, mas possivelmente o propósito não é lembrar dos versos, mas sim limpar a sua mente. Então a gente tem que entender as coisas. E quando a gente entende as coisas, nós temos capacidade de largar das expectativas e aceitar mudanças e aceitar coisas inesperadas com muita maior facilidade. Porque a gente entende que se o Guru está mudando algo, da mesma maneira que aquele Guru instruiu o discípulo para fazer algo que não fazia sentido necessariamente, mas tinha um efeito super positivo, a gente tem que saber confiar e agarrar nos pés dele e dizer, ok, Guru, se é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. E se agora é para a direita, eu vou para a direita também. Mas eu vou para as duas direções com a mesma ferramenta que é a minha fé, que a sua instrução e a sua vontade vai me ajudar e vai trazer benefício à minha vida, mesmo se eu não consiga enxergar. Possivelmente ainda mais quando eu não consigo enxergar. Porque as bênçãos que eu consigo enxergar são as bênçãos que eu crio as maiores expectativas em relação a essas bênçãos. Por exemplo, o Guruji me dá a bênção de ser Swami, certo? Uma coisa óbvia, que tem os seus lados positivos, então você fica naquela expectativa que agora que eu sou Swami, vai ser uma coisa extraordinária. Só bênçãos e cheiro de rosa no resto da minha vida. Mas não é verdade, não foi verdade, continua não sendo verdade. Isso foi uma coisa inesperada, porque eu tinha grandes expectativas em relação a isso. Okay? Do outro lado, ele me deu outras funções, outras sebas ao longo da minha vida com ele, que eu não estava esperando isso, não estava com expectativas sobre isso, porque saiu do nada. E nesses sebas, muitas vezes, eu desfrutei muito mais, porque eu não tinha esse peso de expectativa, não tinha essas ideias formadas do que a coisa tinha que ser ou não tinha que ser. E eu só tive uma boa experiência com esses sebas quando eu aceitei, quando eu não resisti. Porque eu também já tive muita resistência a coisas que ele pediu de mim. Porque eu tinha expectativas que eu não ia gostar. Eu tinha expectativas que se eu fizesse isso, eu vou sofrer em maneiras A, B e C, etc, etc. Projeções mentais, ideias e medos sobre o futuro. Então, quantas vezes eu resisti à mudança, não aceitei, eu fui obediente, mas mais por, não por medo, por tradição, porque é a coisa correta a fazer, não porque eu estava sentindo honestamente. Então, eu faço as coisas, mas não faço com a mentalidade certa. E às vezes, depois, quando a coisa não corre bem, a gente diz, mas eu fiz. Por que não correu bem? Mas não é só fazer. Não é só seguir as ordens e depois tudo vai dar certo. É seguir a ordem com vontade. Seguir a ordem com mente aberta, com coração aberto. Porque muitas vezes você vai ver que a pessoa que segue e obedece o Guruji mais se sente mais frustrada do que a pessoa que não obedece ele. Porque depende de como a pessoa está obedecendo ele. Se a pessoa obedece tudo o que ele manda, mas sempre com raiva, por que ele está me mandando para a esquerda? Mas eu vou porque tem que ir. Mas eu detesto. Eu quero ir para a direita. O que você acha que vai ser o resultado? Felicidade? Sucesso, etc? Não. Sucesso também é uma palavra que não significa nada. Crescimento, pouco. Para a gente crescer, é possível em qualquer situação. Primeiro fato, é possível crescer em qualquer situação que esteja acontecendo na nossa vida. A diferença entre a frustração, a dificuldade e o crescimento, especialmente crescimento espiritual, é só aqui dentro, atitude, perspectiva. E eu sei que isso é fácil de dizer, mais difícil de fazer? Claro que sim. Mas mais eu lembro disso, mais eu tenho aquela voz aqui dentro, que quando eu estou numa situação difícil, aquela voz diz, tenta encontrar o positivo. Tenta encontrar o que eu posso aprender com isso para crescer. Em vez de automaticamente sempre procurar o problema. Sempre procurar agarrar aquilo que mais está causando sofrimento e dificuldade na minha vida. Por que não fazer o oposto?
E eu vou dar um exemplo pessoal e depois um outro exemplo que eu acho que é melhor do que o meu pessoal, mas vamos começar com o meu. O exemplo é o Guruji. A gente estava nas Maurícias em 2011. Primeira vez que eu fui para as Maurícias eu estava todo feliz, mas eu fui com o Guruji, Swami Pepe, o Tulsidas, que na altura era casado, e a mulher dele. E era a lua de mel dele e da mulher. E ele foi com a ideia que ia ser lua de mel. O Guruji estava convidando eles e trazendo eles com a ideia que ia ser uma viagem com Guruji. O que significa nada de lua de mel, serviço o dia inteiro e eu tô de olho. Então, e eu fui, meu melhor amigo, lua de mel, meu guru do outro lado, vou participar um pouco nas duas coisas. Eu vou servir o guru, mas também vou pra praia com o casal, etc. Correu bem. Então, a gente chegou lá, primeiro, segundo, terceiro dia, tudo bem. A gente ficava as 2 semanas. Quarto, quinto dia, eles, ok, a gente agora fez algumas coisas com o Guruji, a gente vai pra praia. Hoje, você quer vir com a gente? A gente vai fazer umas compras, a gente vai visitar a capital. E eu fiquei olhando, o Guruji tinha acordado, tinha sinal do Guruji. Pensei, ok, vamos tentar. Vou com vocês. A gente foi. Meia hora depois, já estava chegando na capital. Where are you? Onde é que você está? E eu fui fazer compras, já volto. With who? Com quem? Tulsidas, a esposa dele. E ele, pode ficar com eles. Posso ficar com eles. Ok. Atitude positiva diria que desfruta, são amigos, né? Fica com eles, problema nenhum. Mentalidade mais experiente diz você cometeu um erro, agora não é mais bem-vindo aqui, fica com eles. Você fez a sua escolha. Que drama. E eles, a mensagem do Guruji? É assim, o que ele disse? Nada de especial. Eu ia estragar a lua de mel. E eu fiquei naquela dúvida, o que eu faço? E a gente fazendo compras e eu estresse enorme, não estava gostando de nada. Também não tinha dinheiro para fazer compras para quê? Eu sentando lá, pensando o que eu vou fazer. E eles, vamos para a praia? Sim? Não? Eu disse para ficar com eles, né? Então eu vou ficar com eles. Justificando a coisa. Sabendo que, quando eu voltar, se ele gritar comigo, eu vou dizer, mas você disse para eu ficar com ele? Era a minha defesa. Então a gente foi para a praia. Eu não gostei nada, porque estava cheio de estresse. Eles, jogando na água, blá blá blá. A gente volta para casa. A gente tira umas fotos na praia, só para fingir que a gente gostou. Depois a gente volta para casa e Guruji. Olha pra gente, cheio de areia. Compras? Bom, também mostrei o saco. Compras e praia. Pode ir de novo amanhã. Não, amanhã eu quero estar com você, Guruji. Não é preciso. Não, mas Guruji, eu gostaria. Eu sei que não é preciso, mas eu gostaria. Ele, não, então deixa eu dizer de outra maneira. Vai com eles. E eles naquela de, mas a gente não vai pra praia amanhã. Estão no jogo agora. E eles, vocês também vão. Vocês me convidaram para ir pra praia com vocês? E eles entraram no jogo agora. Bom, resumindo e concluindo. Depois de mais umas conversas desse tipo, mais uns 5 minutos, 10 minutos, tentando negociar a coisa, Guruji disse assim pra mim,
você tem que saber por que você está aqui. Quem pagou teu bilhete? Foram eles? Ele disse, não. Então está aqui para fazer o quê? Ok? Ele disse, tchau, lua de mel. Não tem mais nada a ver com isso. Próximo dia, eu estou lá com o PP e o Guruji diz, eu vou para a cidade fazer compras. E eu e o PP naquela expectativa que a gente vai com ele. Ele entra no carro com os primos dele, fecha a porta e vai. Eu e o PP olhando um para o outro. E a gente? PP triste também. Casal nem apareceu, nem mostrou a cara, ficaram no quarto, ok, fazendo sei lá o quê. E eu com o PP. E o PP olha para mim, eu olho para ele. Eu tinha 21 anos na altura. O PP tinha muito mais. Não sei dizer o número exato. E ele olha para mim e diz assim, vem comigo. Eu vou com ele. E me leva para a igreja. Eu penso, não quero rezar com ele. Ok, eu vou com ele. Vamos pintar? Pintar? Sim, a gente tem que pintar. O Guruji me estava dizendo hoje de manhã que ele queria pintar isso e aquilo, etc. A gente podia fazer agora, enquanto ele está fora. Quando ele voltar, já tem tudo pronto, a gente já fez a gente deu um andamento à coisa para ele depois acabar quando ele chegar. Eu disse, ok, vamos fazer isso então. A gente fazendo. Eu não pinto uma grande coisa, whatever. Ele estava pintando. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Guruji volta. Ele entra na igreja, encontra a gente lá. Então, vocês estiveram aqui o tempo inteiro? E o PP? Yes! E eu, Ele, Mostra? A gente mostrou. Very nice. E foi embora. E o PP, todo feliz. You see? Service. Me senti muito melhor do que no outro dia. Depois, jantando com o Guruji, a gente estava conversando. O Guruji vira pra gente. Foi ideia de quem? PP? E PP. Sim, foi. Por que PP? E PP. Bom, você entrou no carro. Eu achei que eu ia entrar no carro também. Eu não entrei no carro. PP, triste. Mas eu olhei pro Revati e o Revati tinha uma cara ainda mais triste. Então eu pensei, bom, o que a gente pode fazer para mudar essa perspectiva? Guruji abandonou a gente, opção A. Opção B, nós temos 4 horas livres agora para servir, para fazer algo positivo, que a gente normalmente não teria chance nem tempo para fazer. A gente perde um dever, uma função, uma atividade, mas isso libera a gente para ter tempo para fazer outras atividades e outras coisas que também trazem valor. Certo? Então eu disse, vamos pintar. E ele olha para mim, e você concordou? Eu, concordei. Ele estranhou que eu estava pintando. Tua irmã é artista, não é? Eu disse, Mas é minha irmã. Estava feliz, acabou a conversa. 0 complicações. Isso foi o meu exemplo, que foi, algo aconteceu que eu não queria que tivesse acontecido. O Guruji foi embora e abandonou. Depois de já ter passado por um dia difícil. Certo? Alguém teve a maturidade, naquele momento, para mudar a minha perspectiva, porque eu não estava pronto para mudar. Eu ia para o meu quarto e choramingar e sei lá o quê. Ele me ajudou naquele momento. Eu fiz algo diferente. Eu usei essa oportunidade para mudar e desfrutar da coisa. E foi um resultado que me fez sentir feliz, satisfeito. Não era algo que eu nunca esperei que ia fazer e senti bem fazendo. Mas eu fiz. E foi só um dia, em um momento. Mas é uma atitude, uma postura que eu aprendi naquele dia com o PP, que me ajudou muito em outros eventos nos anos que passaram desde 2011. Que é, algo aconteceu que não é o que eu queria. Mas como é que eu posso encontrar nesse acontecimento uma oportunidade para eu fazer algo positivo que vai contribuir à minha espiritualidade e ao serviço ao meu guru?
E quando você tem essa busca, essa intenção de procurar algo no feio, no que você não quer, que possa te ajudar, que possa fazer algum crescimento, trazer alguma felicidade, mas no contexto de serviço ao Guruji, você sempre encontra. Porque coisas que você pode fazer para servir ele são quase infinitas. Porque ele não é muito seletivo com essas coisas. Você faz qualquer coisa com dedicação, ele amor no coração, aceito. Tudo bem. Não tem que ser coisa X ou coisa whatever, entende? Qualquer coisa, vindo daqui. Pronto, meu exemplo. O outro exemplo que eu vou dar, eu já dei antes também, eu nunca revelo os nomes porque essa pessoa iria ficar muito chateada comigo. Então, essa pessoa tinha um tipo de relacionamento com o Guruji ao longo de muito tempo. De repente, o Guruji mudou. Mudou, não no sentido que ele propriamente mudou quem ele é, mas ele mudou a maneira de se relacionar com essa pessoa. E essa pessoa não estava à espera disso. Ok? Buzinas? Nada. Portugal fez gol? Não sei, agora estava a escrever o Guruji. Sorry. Porque de repente esta conversa coisou uma mensagem que eu mandei hoje. Ai meu Deus. Pronto. Então, o Guruji mudou a maneira de se relacionar com essa pessoa. Certo? E como eu disse antes, se você não está nessa mentalidade constante de desapego, você não está pronto quando essas coisas acontecem. Te afeta muito, você fica machucado, fica tocado por essas mudanças. Você, no mínimo, não entende e sofre por não entender. Porque você inventa justificações na sua cabeça. E isso é o pior, porque a justificação dele pode até ser uma coisa positiva. Por exemplo, hoje eu ouvi um exemplo do Sitaram, eu estava conversando, uma coisa que eu já pensei muitas vezes, que é, imagina o Guruji para de te dar tanta atenção e ele não te explica por quê. A tua mente inventa as razões, ele já não gosta de mim, eu errei, eu sou isso, sou aquilo. Mas e se for simplesmente porque ele considera você uma pessoa mais crescida agora? Que não precisa da atenção, que nem precisava antes quando você era uma criancinha. Por exemplo. Porque ele confia mais em você, não precisa segurar a mão. Como a gente precisa quando a pessoa é uma criança. O pai tem que segurar a mão. Você cresce, amadurece com o teu desenvolvimento espiritual. Não precisa. Só de vez em quando. Tudo ok? Ok, beleza. Não precisa dar aquele carinho, os miminhos, etc. Não é? Outra perspectiva. Então, a mente inventa muitas razões para pensar o pior. Então, essa pessoa, como não estava esperando, não estava preparada, não tinha essa perspectiva, bateu duro essa mudança. E a pessoa sofreu muito com isso. Guruji, vendo essa pessoa sofrendo com isso, o que ele vai fazer? Aliviar o sofrimento? Não. Ele vai prolongar, vai aprofundar o sofrimento, para que, se você já errou, então vamos errar mesmo. Vamos errar até o fim do erro, para você aprender tanto com esse erro, para não repetir o erro. Porque se você só errar um pouquinho, não te machuca o suficiente para você garantir que não vai errar da mesma maneira de novo. Entende isso? Guruji me explicou isso muitos anos atrás, antes dessa situação com essa pessoa. Ele disse, quando alguém está no meio, entre o bom e o mal, em termos de comportamento, isso é o pior lugar para você estar. Quando você está acertando nas coisas, perfeito, está desenvolvendo esse hábito, etc., como eu estava dizendo antes. Se você está errando, eu puxo vocês para o erro extremo. Porque aqui, quando você bate no fundo, literalmente, só tem uma direção que você pode ir, que é subir, mas agora você sobe, você cresce, você se aproxima do correto de novo, sabendo o extento total do erro. Não tem mais aquela ideia e tentação que, eu posso experimentar de novo e dessa vez vai ser diferente. Não. Eu já experimentei, eu sei o que é, não quero repetir. E isso você só vai mesmo acreditar e sentir se você comete um erro grave. Os erros pequenininhos são sempre aquela, posso arriscar. Okay? É uma coisa que eu tenho observado muito ao longo dos anos. Voltando a essa pessoa. Guruji viu aquele sofrimento na pessoa
viu a falta de adaptação, que não conseguiu mudar essa perspectiva, como o PP mudou naquele dia, por exemplo. Então o Guruji disse, ok, ela está assim no meio, mas caindo para baixo, não está mostrando capacidade própria de voltar à atitude correta, então eu vou puxar no fundo e vai rebound, como é que é? Rebater. Rebater? Ricochete, rebater, etc. Na direção do correto. Certo? Eu estava a parte disso simplesmente observando o jogo. Eu era amigo dessa pessoa e sou amigo do Guruji. Então, amigo, quando ele quer fofocar, fofoca comigo também. Hoje em dia menos, mas naquela altura muito. Naquela época era, vem aqui, tem que te contar uma coisa nova. E lá vou eu e o Guruji bebendo chá e na maior fofoca. Ok? Sério, 100%. E eu, primeiro com medo de participar, mas depois um convite tão lindo, eu fico participando. Ok, Guruji, então vamos. Eu também tenho história, vou te contar. Sabe o que eu ouvi? E, sério, Guruji? Então, eu falei com ele, disse, Guruji, o que você está fazendo com esse rapaz? Ele, você notou? Eu disse, sim, eu notei. Difícil não notar tal tamanho do sofrimento da pessoa, mas por quê? Ele disse, é simples. Ele ficou acostumado a mim e a nós, nosso relacionamento, nosso amor, e ele até um certo ponto se agarrou a essa situação e isso está limitando ele muito mais do que está ajudando, porque ele se tornou uma pessoa muito menos flexível. Agora a vida só faz sentido para ele neste contexto pequenininho. Qualquer situação que tire ele desse contexto, por exemplo, eu vou viajar um fim de semana, ou eu dou atenção a outra pessoa 5 minutos, e eu já vejo energeticamente, não tem que ser nem no comportamento da pessoa, porque eu vejo as energias, você sabia isso? Sim. Eu vejo que a energia dele já começa a mudar para inveja, para raiva, para whatever. Isso não é bom para ele. Mas ele não nota isso, ele não está mostrando capacidade de mudar isso ele próprio. Então eu vou ter que ajudar. Eu disse, ok. Então eu estou criando uma situação em que ele vai ter uma escolha. Eu não estou garantindo nada, ele vai ter uma escolha. E a escolha vai ser, eu escolho largar a ideia que eu tinha da minha relação com o Guruji, condicional e limitada, muito fechada dentro de um contexto só, e escolher a versão aberta, em que é incondicional, o máximo possível, e ele pode o que ele quiser, e dentro desse contexto eu continuo amando. Eu não amo só quando ele se comporta de maneira X, mas quando ele se comporta como ele quiser. É uma escolha. Mas se ele tomar essa decisão de aceitar me amar incondicionalmente, o amor dele vai crescer assim, de um momento para o outro. Porque as barreiras que ele está colocando no seu próprio amor, achando que isso é que é um amor profundo, ele vai aprender e vai ver que quando ele libera esse amor, para mim, no sentido que ele não coloca condições nessa relação que nós temos, ele vai sentir um amor muito mais profundo. Eu não digo que ele vai sentir mais felicidade. Eu não digo isso. Eu digo que ele vai sentir um amor mais profundo. Porque neste contexto agora, é só eu não dar atenção a ele e ele já sente ausência de amor. É só eu não olhar e já sofre. Se ele aceitar uma visão diferente, uma perspectiva diferente, ele vai sentir amor quando eu olho e quando eu não olho. Quando eu estou presente e quando eu não estou presente. E isso é muito melhor para ele. Muito melhor. Do que os momentos de intensidade e de alegria extrema, mas logo depois depressão extrema também. Eu prefiro que vocês fiquem num amor mais assim constante, neste nível, do que o amor que sobe até esses níveis assim, mas depois cai nos níveis mais baixos também. E eu entendi isso. Eu disse, uau, que jogo, que teste, que processo que essa pessoa tem.
e que escolha. Eu espero que essa pessoa tome a decisão correta. E eu tentei, eu disse, como é que eu posso ajudar? Porque essa pessoa também falava comigo. E o Guruji diz, tenta... Ele disse, você não conta nada para eles. mas tenta apoiar, tenta dar uma perspectiva na direção do incondicional. Só isso. Ele disse, ok. Então, eu tinha que fazer com essa pessoa, de um modo totalmente diferente, no contexto totalmente diferente, o que o Pepe fez comigo. Que é pegar numa situação em que a pessoa não conseguia enxergar o positivo do que estava acontecendo e tentar direcionar para algo positivo. Primeiro eu tentei com palavras, explicando, conversando, mas tenta ver. Não mudou nada. Não mudou nada. E depois eu parei e lembrei, mas o Pepe não fez isso com palavras. Ele pegou em mim e disse, vamos fazer algo. Para distrair a minha mente, para não deixar minha mente viajar nessas coisas. E vamos fazer algo positivo que vai fortalecer isso, não isto. Ok. Peguei no Bhagavad Gita, naquela altura já era professor. Abri o Bhagavad Gita e eu abro no capítulo 3. E no capítulo 3 tem duas referências em que Krishna fala sobre não perturbar a mente dos ignorantes, mas sim inspirar eles pelo teu exemplo, pelos teus atos devocionais. Se você age de uma forma coerente com o seu coração e seu caminho, isso vai inspirar as pessoas a mudar muito mais do que as suas palavras. Eu disse, ok. Agora, o que eu vou fazer com essa pessoa? Eu bati na porta dele, vamos caminhar? Japa walk? Ok. Vamos. 2 horas. Silêncio. Japa. Próximo dia. Vamos caminhar? E eu fiquei feliz só por saber que eram menos 2 horas do dia dele em que ele potencialmente estava mergulhando na depressão. Mergulhando nas suas próprias ideias e fantasias e whatever. E não sei o efeito que aquilo teve especificamente, mas foi o que o Pepe fez comigo. Ele pegou e me ocupou 4 horas do meu dia, que eu sei 100% que se não tivesse feito isso, eu ia só sentar lá, deprimido, pensando e imaginando todas essas besteiras. E era o que eu pude fazer. Eventualmente, o filme acabou, tomou a decisão certa e fez essa mudança. Mudar é uma coisa difícil. É um desafio enorme e o Guruji provoca esse desafio constantemente. Se você já segue ele há um tempo suficiente, você sabe disso. Que ele sempre desafia a gente, sempre coloca situações à nossa frente que vão forçar a gente a mudar se a gente já não tem essa abertura e essa disponibilidade para mudar a nossa parte. E repito, às vezes ele vai fazer isso só por fazer, para você praticar. Não porque algo está errado, ou algo está acontecendo muito intenso, ou com um significado muito profundo. Não. Às vezes é só para manter a gente leve, sem as raízes profundas, sem o apego forte. Então, vamos ficar movimentando. Os sonhos, quando a gente tem os nossos países, são 5 anos. E depois, fora. E 5 anos já é bastante. Dá para colocar as raízes bem profundas. E você vê. Esse aqui é o meu primeiro ciclo. Mas eu já estou 7 anos como some. Nos primeiros 5 anos que eu fui, ele não me deu país. Ele disse, você pode viajar onde você quiser. Eu disse, boa. E eu fiquei de lado observando. E é assim, quando você está de fora é tão fácil ver isso. As pessoas se agarrando aos países, se agarrando ao whatever. E depois, quando chega a hora de trocar, já 2 semanas, 3 semanas antes do Navaratri, a depressão já começa. Porque a gente sabe, vai ser Navaratri daquele ano, sempre o mesmo festival. É no Navaratri que os países trocam, a gente sabe quando os 5 anos acabam, então você fica só observando os nomes.
2, 3 semanas antes do Navaratri. Os que tinham países ruins, na opinião deles, então assim. E os que tinham os bons, depressão total. Medo, ansiedade, por quê? Mudança. E ano passado, quando a gente fez essa troca, o Guruji foi espetacular. Então foi assim. Nós estávamos todos reunidos, os swamis, esperando por ele. Ele atrasou. E ele estava entrando na sala, pronto para decidir os países todos. Ele pega na minha mão e diz, não, você sai aqui comigo. Eu vou te dar 2 países. Os 2 países que eu tinha e ninguém tinha. Que são Rússia e Brasil. Eu era o appointed swami. Nunca tiveram appointed swamis. E eu vou entregar para você. E eu, ok, Guruji, que honra, obrigado. Depois ele disse umas outras coisas que eu não posso dizer aqui. Foram palavrões. Em que ele disse, com essa ideia, não estrague o que eu fiz. Ok? E eu... honra, sim, que honra. Okay. E ele sabia o que ia acontecer com a Rússia e esses países, né? Então, pronto. Depois, a gente entra e ele diz, eu quero 2 chapéus. A gente não tem chapéu. A gente foi para a cozinha, a gente trouxe umas tigelas. Escreveu os nomes de cada um dos swamis, papelzinho, colocou dentro de um balde, os países colocou dentro do outro, da tigela. O meu nome ele não colocou. Disse, não, ele já tem os 2, ele não vai ficar com mais nenhum país. Fiquei um pouco desapontado. Porque eu queria roubar Portugal do Swami. Mais por roubar dele do que ter para eu próprio. Vou ser honesto. Porque eu estava cansado das tentativas dele de falar português. Mas, ajuda, isso tem que parar. Isso só vai parar de uma maneira. Se você perder Portugal. Parou? Porque era um sofrimento, sabe? Sim, tinha um lado positivo, mas também tinha um lado que eu sofria às vezes. Bom, enfim. Se eu contasse para vocês o que ele disse para um casal brasileiro que apareceu no Ashram uma vez. Ele disse, brasileiro? Eu disse, sim. Eu sei dizer umas coisas. Não vou dizer. Enfim, palavrões. 100% palavrões. Casal recém-chegado, sabia disso. Estava um de laranja. Enfim. O Guruji começa a distribuir os países. Os países também para os nomes. Você vê as reações diferentes, tipo, alegria. Depois chega Portugal. Tira Portugal. Tira o nome. Uma família. Vou dizer o nome. E ele. Todo mundo em silêncio. Porque todo mundo quer Portugal. Porque você tem que ser o pior swami de todos os tempos para não ter sucesso em Portugal. É só aparecer e você tem um darshan de 2.000 pessoas e você pode dizer, Guruji, darshan de 2.000 pessoas. O meu trabalho, é só aparecer, gente. Então, as famílias dizem, não, vamos pegar outro. Pega outro, Swami Anashuya. Você já foi, não foi? Sim, já fui Swami de Portugal. E ele, Quem mais? Você também já foi? Sim, já fui. O Niruda, eu posso ficar? Quieto. Não. Menos. Niruda. Triste? Porque o Guruji tinha acabado de dizer para ele que ele podia ficar com a Itália. Ele já tinha feito um ciclo da Itália e agora ele está fazendo o segundo ciclo. Então, 10 anos. Então, ele estava naquela onda de existe a possibilidade. Não está garantido que eu vou perder. Então, ele estava tentando, o Guruji fechou a porta. Ele está olhando assim, ele olha para mim. Eu, super correto. E o Niruda, bom, já que eu não votei, então eu acho, Guruji, pessoalmente eu acho que faz sentido se eu fique com o Revati. Ele fala português, né? E pronto. Mas é só a minha opinião. E o Guruji, não, o Revati já vai ter muito para fazer com esses 2 países que eu dei para ele. Você quer?
Guruji, se você insiste. Pessoalmente, eu tento não querer nada. Ok. Portugal. E foi uma noite inteira de filmes assim, com os países, filmes, etc. Depois tinha um Swami tentando trocar países, fazendo negócios. Eu te dou esses dois por esse, etc. E o Guruji, não para com essa palhaçada! Mas pronto. Mas você vê nessas situações o quanto, mesmo a gente sendo pessoas espirituais, etc., o quanto existe aquela expectativa do que vai ser bom, eu podia estar totalmente errado. Chegar aqui seria um caos e eu me arrependido totalmente, por exemplo. E quantas pessoas têm medo de outras coisas, do desafio. E você vê na situação o quanto o medo, o apego, a expectativa, etc., domina a nossa mente. Porque a postura correta, a única postura correta, eu te garanto, era só sentar lá completamente neutro. Guruji, a sua vontade, whatever. Você me dá esses países ou aqueles, o serviço é o mesmo. Porque eu estou aqui para servir, não estou aqui para servir desta maneira ou desta maneira, gostando, não gostando. Não, é serviço. E se eu vou à essência disso, não me interessa onde e como. Isso você decide. Mas você vê nesses momentos o quanto a gente sai dessa mentalidade. E a gente vai para o eu gosto e eu não gosto. Aquela dualidade que no segundo capítulo do Gita, Krishna já diz para que a pessoa sábia não tem essa perspectiva, não pensa dessa maneira. Que eu corro atrás do que eu gosto e eu fujo do que eu não gosto. Então, se eu ainda estou falhando nas instruções do segundo capítulo, tem mais 16 ainda. Então eu gosto dessas situações e gosto de refletir nessas situações, porque cometer erros é normal e eu vou continuar cometendo erros. E vocês também. A questão é se nós temos a maturidade para sentar, analisar o erro e mudar o mais rápido possível. E isso é sinal de progresso no plano espiritual. Se você comete o erro e fica no erro, mergulhando, nadando, etc., 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 5 minutos, menos tempo você fica nessa mentalidade e dá aquela virada que Pepe deu, que a outra pessoa também deu, etc. A sua qualidade de vida e a sua qualidade de adaptabilidade a essa vida e o seu relacionamento com o Guruji vai melhorar muito. Porque você vai sempre voltar à essência, que é: eu não escolhi seguir o Guruji para viver a experiência X. Eu escolhi seguir o Guruji porque é o Guruji. Porque eu amo a Ele. Eu acredito e tenho fé nele. Não na situação que eu estava vivendo naquele momento. Porque aí eu não me entreguei a Ele. Eu me entreguei àquela situação. Assim que essa situação muda, a minha entrega desaparece. Por exemplo, se amanhã ele disser para mim: você já não é Swami, eu te tiro os votos. E se eu respondo: então o que eu vou fazer com a minha vida? É porque eu não entendi nada. Porque eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo como Swami, que é seguir você e servir você. Eu não escolhi servir a ele para ser Swami. Eu escolhi servir a ele porque é ele. Ele merece isso e eu acredito nele. Independentemente de títulos, cargos, circunstâncias, país, seva, etc. Voltando a essa essência, eu mantenho a pureza no meu relacionamento com ele. Saindo dessa essência, eu entro no jogo da Maya. E aí, sofrimento é quase inevitável. Ok? Temos que ficar espertos, mudando essa mentalidade o mais cedo possível. 8h37. Shanti, Shanti, Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.
Resultados.